Por outro lado, a gente precisa fazer valer... Por exemplo, a gente tem a história da tornozeleira. A tornozeleira é uma medida importante. Porque, gente, a gente tem um sistema prisional que está abarrotado. De novo, eu acho que assim, tem que ter prisão, não existe um mundo, né? Mas ele é um sistema, a gente tem hoje o dobro de pessoas presas em relação ao número de vagas. A gente sabe que as pessoas entram e elas saem piores do que entraram, elas saem faccionadas, elas saem filiadas ali a alguma facção. Então, cara, tem outro jeito de punir que não seja prisão? Tem outro jeito de responsabilizar o criminoso que não seja prisão? E a gente não tem isso no Brasil, mas a gente tem países em que você tem, por exemplo, uma tornozeleira que realmente funcione, que o cara seja monitorado e fiscalizado e que ele não volte a cometer o crime de novo. Os casos em que ele precisa prestar contas, né, periodicamente na justiça. Só que no Brasil, essas medidas elas são meio que impunidade, assim, né? Então a gente precisaria, para responsabilizar esses pequenos criminosos, além de fazer entender direitinho o quanto a justiça está, de fato, prendendo ou soltando, se os crimes mais graves, com arma de fogo, as pessoas estão sendo mantidas presas, então acho que fazer uma análise para isso. Depois, fazer essa integração do sistema de justiça para a gente poder ter mais conexão e a gente conseguir manter uma pessoa presa quando ela já tiver sido reincidente. E depois pensar em outras formas de responsabilizar o criminoso também, porque não tem cadeia para todo mundo. E parece meio utópico, meio delirante, né? Mas assim, você tem uma coisa de novo, a coisa das tornozeleiras, acho que é o mais concreto, dá para responsabilizar o cara. E se você tem uma estrutura que fiscaliza esse cara, tudo bem, tem gente que vai tentar quebrar a tornozeleira, enfim, né? Brincadeiras à parte, mas, cara, é uma ferramenta também de punição ou de controle sobre quem comete crime. Então, acho que pensar um pouco fora da caixa. E a última coisa é, eventualmente, nos casos de crime que não são tão graves, mas crimes de gente poderosa, porque a gente está falando de crime pequeno na rua, mas tem muito crime de gente poderosa. Fraude bancária, por exemplo. Pegar no bolso, entendeu? Então, assim, né, aquela coisa que a gente tem falado de perdimento de bens. Então, o cara tá sendo investigado, ele tem lá uma grana que, bem, sei lá, carro, aviãozinho, Casa em Orlando, jatinho, cara, ele tem que ser, esses bens têm que ser rapidamente apreendidos e sair da titularidade dele. Então, também tirar a grana, acho que pegar no bolso de quem tem, também é um bom jeito de punir as pessoas e não deixar essa sensação de impunidade, né? E construir mais presídio também ou não? A questão desse lance da polícia, da justiça solta, é que se você pegar os dados gerais, você vai ver que não é bem assim. O problema é que o que chega pra gente, pras pessoas e cai no popular, são aqueles casos específicos que realmente parece que é uma anomalia. Fulano já cometeu 3 estupros e foi solto e estuprou de novo. Tem uma ficha corrida de 50 crimes. Exatamente. Né? E aí a justiça, a polícia, os governantes, eles devem uma explicação para a sociedade. A polícia, com o seu movimento identitário, que é muito forte, ela já tira dela e fala, não, a polícia prendeu, quem soltou foi... Quem não trabalhou no Estado, talvez não saiba como funciona a burocracia estatal. É algo tão infernal que talvez você preencher um relatório errado... sendo policial, pode acontecer de você colocar tudo a perder. Tem que ter uma grande especialização para você saber mesmo. Os termos, né? Os termos, as questões, como foi, tudo certinho e tal. E muitas vezes o cara acaba não fazendo esse tipo de prisão dessa forma e o juiz faz o que a lei manda fazer. Então não é que existe um conchavo entre juízes e bandidos que fala assim, olha filho, você veio aqui, tá com frio, tá com calor, não sei o que, não sei o que, não sei o que, eu vou te soltar porque eu não gosto de polícia. Não é assim. É que como os policiais eles são uma força muito grande, inclusive discursiva, eles colocam e apontam que isso prejudica o trabalho policial de certa forma. Soltar o cara depois de ter feito uma prisão, que o cara sabe que o cara é o criminoso, logicamente que acontece isso. Agora tem uma questão com os crimes pequenos e com os crimes hediondos. Pra mim, crime hediondo é cadeia, tá, irmão? Mas cadeia em regime fechado, tranca dura. As cadeias não estão abarrotadas só de crimes hediondos. Tem muito crime pequeno ali que o cara tá preso não sei quanto tempo e ele não é solto simplesmente porque ele não tem um advogado muito foda. E quando a gente fala em banqueiro, essas coisas, tem muito advogado que ele é praticamente o senhor da influência, né? O cara nunca vai ficar preso se ele conseguir contratar o advogado correto, o advogado certo aqui no Brasil. E aí, eu acho que a gente precisa controlar um pouco essa questão. Pra mim, crime hediondo, o cara tem que responder em regime fechado. Crime de furto e crimes menores, aí sim, pra desabarrotar a cadeia, a gente poderia ter penas mais alternativas, como acontece na parte de cima do negócio. Tornozeleira eletrônica, fulano não pode sair de casa tal dia, tal horário, tal momento. Tem gente que tá presa, o Vilela, com tornozeleira eletrônica
que cometeu um baita de um monte de crime lá de Brasília, e o cara mora numa casa gigantesca, com piscina, com um monte de funcionário, com um monte de coisa. Quer dizer, o cara vai ficar preso e não vai limpar a própria casa, e ele vai ficar encarcerado no local que qualquer brasileiro queria estar. Porque o brasileiro tá preso numa realidade horrível. E aí, acho que a gente precisa rever um pouco o que são crimes de cadeia e o que são crimes de não cadeia. Não dá para o cara que furtou uma coisa ou outra ficar preso 15 anos. E eu não tô falando que não é para punir, nem isso e tal. Você precisa punir mesmo, sim e tal. Mas você equiparar isso a crimes que o cara estupra, que o cara mata 3, 8, 10 pessoas, como se todos os encarcerados fossem farinha do mesmo saco, também fica difícil para a gente conseguir debater e separar esse tipo de coisa. E só para responder, eu acho que sim, acho que a gente precisa construir vaga, precisa construir presídio, porque de fato tá explodindo, mas eu acho que só construir não resolve. Um pouco o que o Joel fala é que assim, cara, a gente precisa aprender o crime mais grave. Só 11% das pessoas presas são presas por homicídio. Tudo bem, tem menos homicídios do que roubo, mas para a quantidade de homicídios que a gente tem no Brasil, é um percentual muito baixo. Então, volta aquela história, a gente está investigando de verdade os crimes mais graves. E aí, como é que a gente separa? Como é que a gente garante que quem tem que estar solto, o juiz... E aí a gente tem que cobrar o juiz, tem que cobrar o judiciário, porque eu acho que eu não quero também parecer que está passando pano para a justiça. A justiça precisa ser rápida, porque o cara que tem que ser solto, ele tem que ser solto. A gente precisa enfrentar a corrupção dentro do sistema prisional também, porque a gente sabe que lá dentro as facções se fortalecem, então a gente precisa trabalhar, a gente estava falando da polícia, a gente tem que trabalhar o policial penal, o cara que está lá dentro. Ser polícia penal é muito difícil, a gente fala zero desses caras. Pensa, eles vivem, tudo bem, eles saem e vão para casa, mas eles vivem uma experiência de prisão, eles passam o dia lá dentro, com medo, com, né, não é uma identidade fácil dizer, sou inspetor penal, sou né, antigamente era o carcereiro, né, hoje virou polícia penal. Então, a gente precisa olhar, precisa valorizar esses caras, precisa cobrar. Então, precisa ter uma política penitenciária. Mas quem vai... Tudo bem, você vai dizer, eu vou construir vagas, até você conseguir algum voto, mas você vai dizer, eu vou reestruturar o sistema, eu vou formar melhor, eu vou separar preso perigoso de preso leve. Tem que ter racionalizar, fica tudo misturado ali. Então, talvez eu seja a favor de construir mais presídio, mas eu seja contra construir mais presídio que vai virar fábrica de criminoso, que vai virar fábrica de facção. Então, eu acho que a gente precisa... E isso custa muito. Então, outro dia eu estava ouvindo um debate aqui de São Paulo, um policial aqui de São Paulo, falando, pô, a gente prendeu muita gente nesses últimos anos, mas quando a gente olha, só aumentou, ele queria dizer que só ficaram presos um número muito pequeno. Mas aí perguntaram para ele, bom, mas teve construção de presídio? A gente investiu em construção de vaga? Não. Falei, bom, então tá estranho, tá reclamando que a justiça soltou. Então, de novo, eu acho que assim, Vilela, são várias... Nada é sozinho, saca? Nada é só construir vaga, resolve, a justiça prende... É meio chato falar assim, mas é meio que um sistemão ali, que todo mundo tem a sua parcela de responsabilidade e fica, na verdade, todo mundo empurrando pro coleguinha. Então, o problema é da justiça, o problema é do governo federal que não passou dinheiro para isso. Todo mundo tem responsabilidade, inclusive para pensar se é para construir presídio, que presídios são esses, para quais crimes e como é que a gente retoma o poder do Estado sobre os presídios, porque senão vira a várzea que é hoje, né? Ah, e só uma coisa também, viu, Vilela? O presídio, a maioria são responsabilidades dos governos, do executivo estadual. Aí vai colocar alguma coisa de aumento de pena lá para reclusão no governo federal, um monte de governador fica desesperado. Fala, porra, vocês vão me foder, tem que construir mais presídio aqui, presídio não dá volta. Gasta um puta dinheiro para construir o presídio, vai encarcerar um monte de gente, chega numa cidade grande para meter o presídio. Ninguém quer presídio. A cidade não quer o presídio. Vai pro interior. Você pode a vida do prefeito, mas você tem que colocar em algum lugar. E aí o cara também não quer construir. Às vezes o cara fica falando, não, tem que prender mais, o governo vai lá, a Assembleia, a Câmara vai aumentar, o cara chega lá e fala, ô mano, tem condição não. Eu vou perder a reeleição. Como é que eu vou fazer? Vou botar lá no meu município que eu vou ganhar voto, vou botar o prisão lá. O presidente prudente é o meu melhor cabo eleitoral, vocês vão meter mais um presídio lá, entendeu? Cara, tem esse jogo também. Fale, Homer. O Leandro Domingos, ele quer saber por que muitos presos que saem de saidinha, eles não retornam para o presídio, eles ficam foragidos. Pô, tem esse negócio da falar saidinha. Em saidinha, vou ao banheiro e já volto. Vai dar sua saidinha, né? Volta aí, mano, senão eu vou mandar a polícia lá atrás de você. A gente vai te prender, você não vai ficar solto não, Vilela. Eu tava... Carol, você pode comentar muito melhor do que esse negócio da saidinha, mas quando eu vou nos podcasts, os caras perguntam assim, pô, mas e a saidinha e tal, que os caras tirou agora... Eu falei, pô, mas a saidinha, ela nunca foi feita da forma como ela deveria ser feita de verdade, tá ligado?
com uma análise caso a caso, se a pessoa realmente ela tem como sair, cumpriu tudo certinho, se tá com bom comportamento, se tá legal o negócio, se não faz parte de facção, essas coisas. E aí é isso, né? Você coloca um dispositivo, o Brasil nunca faz direito, depois ele entra na onda do furacão como principal problema, você tira, mas o problema continua. Uhum. Eu acho assim, a gente tem também poucos dados sobre isso, mas a última pesquisa que eu vi, e eu me lembro do número, só 4% não volta, né? 4%, né? É claro que uma pessoa pode cometer um crime bárbaro. O Derrite usa exatamente, né? Mas eu aprendi também na minha aula de direito penal, o professor falava assim, a gente não legisla pela exceção, entendeu? Assim, não dá para fazer a lei pela exceção. E a gente faz lei pela exceção no Brasil loucamente, é o que a gente mais faz. Então, é claro que a gente quer que todo mundo volte. É muito desesperador um caso em que um cara numa saidinha matou alguém, mas de todo mundo que comete crime, qual é o percentual dos que cometem crimes que estão na saidinha? É ínfimo esse percentual, né? Então, eu acho que a gente precisa melhorar o esquema da saidinha, fiscalizar mais, mas eu não acho que dá para demonizar a saidinha. Então, tem outros problemas mais graves do que a saidinha. E agora já tem uma lei que foi aprovada, então vamos fazer valer a lei, né? Mas é que eu acho que quem está discutindo isso e botando no debate público quer fazer parecer que o grande problema exclusivamente é a saidinha. Quando eu volto a falar, cara, a gente está investigando o crime seriamente para o cara que entrar, que tiver cometido crime grave, não poder ter os benefícios e aí ele não sair na saidinha, porque é sobre isso, né? Então, a gente precisa... O cara mais violento, ele precisa ficar preso. E não tem que ter saidinha pra ele. Pra ele ficar preso, o problema é a investigação. Então, eu acho que a gente não é pra jogar fora o problema da saidinha, mas quem usa esse argumento tá querendo meio que tapar o sol com a peneira, até porque fez projeto de lei sobre isso, aprovou, tem pretensões político-eleitorais, né? Que é a lei da saidinha. Então, de novo, é um percentual pequeno, a gente precisa olhar para isso, mas eu diria, investigar crimes é muito mais importante do que ficar batendo na história da saidinha. Posso perguntar uma coisa Claro. pra Carol, que tá aqui? Ô, Carol, lavagem de dinheiro até esses dias atrás era crime de rico, né? Então, era tranquilo, assim, né? É aqueles crimes tranquilos de pagar. Tu acha que agora que chegou no tráfico de droga do Rio de Janeiro, em adega, de periferia... tal. Você acha que vai aumentar a pena ou não? Olha, eu não sei, viu? Mas eu acho que periga ter esse debate, porque é isso, quando o crime é o crime do pobre, a primeira resposta é aumentar a pena. Então, mas eu acho que como ainda tem muito peixe grande, ainda que tenha chegado aí na ponta da linha, eu acho que a gente vai continuar sem muito discutir aumento de pena para lavagem de dinheiro, porque ataca principalmente o segundo andar. Não sei, vamos ver. Ó, quem quiser lavar dinheiro aí tem que aproveitar agora, porque... A hora que chegar, chegar nas camadas mais pobres, vira hediondo. Tem risco, exatamente.